diante de Samuel. Mas Samuel declarou: a nenhum destes o Senhor escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando de conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi, a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Então esse é um dos momentos mais especiais na vida de Davi, e que é um momento da nossa vida que precisa ser sempre reavivado. Quando o Senhor veio até nós, através de alguém, através das artes, através de uma palavra, através de uma pregação, o Senhor tem um projeto. Tem um projeto a ser revelado. Tem um plano de amor a ser vivido. E quando o Senhor escolhe, o Senhor tem critérios. O Senhor não vê pelas aparências, o Senhor não julga como julga o homem, né? Ele julga de maneira distinta. Ele não escolhe o mais forte, ele não escolhe o melhor. Como ele não te escolheu por você ser mais capacitado, por você ser o melhor da academia, ou que tinha dançado melhor, ou que já ia fazer o intercâmbio, como é que chama? Sabe quando a pessoa vai para a Rússia, para a Inglaterra, enfim. E aí Deus não chamou você por causa dessas capacidades, porque isso seria um critério humano. Deus não se utilizou de critérios humanos. Porque você é o que canta assim, porque você tem um timbre de voz, porque você... Não, Deus escolheu por um critério do coração dele. O coração de Deus, que quando te criou, antes de você ser cumulado de dons, ele te desejou para um caminho de santidade. E aí os critérios de Deus... O desejo de Deus para Davi era que ele fosse o rei de Israel. Um jovem, o caçula de uma família, aquele que o pai até se esquece dele, deixa tomando de conta do rebanho, o profeta chega na casa dele, todos os filhos estão em casa, mas Davi é o esquecido da família. Não era a ovelha negra, mas era o pastor da família, né? Aquele que era talvez diferente. Talvez todos os outros irmãos fossem dedicados à caça, fossem dedicados a outras atividades de mais força, mas Davi era o pastor de rebanho. E Deus escolheu Davi para ser rei. E quem era Davi? Era o caçula, era o menor de todos, diz a palavra de Deus. Era aquele que tomava de conta do rebanho, e isso demonstra uma capacidade de doação. Era um jovem que tinha em si já uma capacidade de doação, de se importar com um rebanho. Depois Deus o fez pastor de rebanho de gente, do seu povo eleito. Mas aqui também era pastor de um rebanho. Era um jovem ruivo, de belo semblante. Porque é muito interessante a gente saber que o nosso corpo também faz parte do projeto de Deus na nossa vida. O corpo que Deus nos deu, com todos os seus dons, também com os seus limites, com suas capacidades, isso também faz parte, né? É interessante, quando Deus nos cria para um projeto, Ele nos dá um corpo, uma forma, um talento. E Davi era de belo semblante. Às vezes eu vejo pessoas muito belas que Deus escolhe para serviços que são importantes para o reino.
Sabem que às vezes nas empresas se escolhe mesmo pela beleza, né? Se escolhe mesmo pela beleza, determinados tipos de atendimento, determinados tipos de serviço. É um padrão, é um critério levado em conta. E Davi também foi levado em conta pela sua beleza, né? Mas não foi que Deus escolheu o belo, mas Deus fez Davi belo. E Deus nos fez com belezas e atributos. Belezas diferentes, a tal ponto de alguns acharem feio, né? Tem gente que tem uma beleza bem diferente, a povo diz é feio, mas não é, é diferente. Você olha assim e diz, fulano é linda, e o outro diz, ah, Maria, não. Mas Deus nos fez com atributos de beleza para o seu serviço. Deus nos criou belos para que isso seja usado ao seu favor. As idades da vida, ser jovem ou envelhecer, ser adulto, gente, tudo isso faz parte do projeto da providência divina. Ser louro, moreno, branco, cabelo cacheado, tudo isso em algum momento vai ser extremamente importante, né? Porque Deus não deixou nada em nós por acaso. E isso é fonte de muita reconciliação, especialmente para pessoas que se preocupam tanto com a imagem quanto vocês. É um dos perigos de apreciação que a gente tem, porque Davi podia achar que era um problema ele ser ruivo, e aí viver se deformando para corresponder ao projeto de Deus. Mas não, ser branco, moreno, negro, preto, baixo, gordinho, cheinho, fortinho, como quiserem dizer para não dizer gordo, né? Magro, seja como for, Deus escolheu, Deus me criou com esse corpo, Deus me criou com essa estatura, Deus me criou dessa cor, Deus me criou com esse temperamento, Deus me criou com essa sensibilidade, Deus me criou com esses atributos, Deus me criou assim e vai me aperfeiçoar no tempo, porque a gente vai melhorando, né, no decorrer dos anos. E vai me aperfeiçoar no tempo, porque essa bela aparência é também para corresponder ao projeto de Deus. Não é para servir a mim mesmo. Não é para dar respostas ao mundo. Mas a minha aparência está a serviço de Deus também. E Davi era de admirável presença. Era aquela pessoa que quando chegava, marcava. Era de admirável presença. Então vejam os critérios que Deus levou em conta. São critérios, são dons que Ele mesmo já tinha colocado em Davi, né? Admirável presença, o menor, dedicado, comprometido. Deus fez Davi assim. E assim Deus o escolheu. E quando Deus indicou a Samuel que era aqueles, Deus disse, mesmo assim, com todos esses atributos humanos, ele não pode ser rei sem a minha unção. E aí Samuel ungiu Davi e diz a palavra de Deus, o Espírito se precipitou sobre ele, naquele momento e a partir dali. Então a ação do Espírito Santo na nossa vida é essa ação que nos faz assumir a eleição do Senhor. Pela graça de Deus, pela efusão do Espírito Santo, que a gente tem que pedir que sempre seja renovada em nossa vida, o Senhor potencializa os nossos dons. O Senhor faz resplandecer a presença dEle. E aquilo que estava morto em nós, ou escravo do pecado, ou que viveu durante muitos anos a serviço do pecado. Eu usei a minha imagem para o meu pecado. Eu usei o meu corpo para o pecado. Eu usei os meus dons, os dons que Deus me deu, a minha juventude, a minha capacidade de doação para o meu prazer. Eu usei para a minha glória. Eu já quis me promover com tudo isso, né? E tantas vezes no serviço do Senhor eu quero me promover com tudo isso. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser aplaudido. Eu tenho uma alma de artista, eu sou sensível. E quando me criticam, E aí a gente vai vendo que tudo isso vai ser aperfeiçoado pela unção do Espírito Santo, né? A gente vê os artistas do mundo, pessoas fantásticas que mais cedo ou mais tarde se entregam a uma overdose, se perdem na falta de sentido de vida, porque são talentos fantásticos que sem a unção do Espírito Santo só servem para ruína,
Porque levam à idolatria de si mesmo. Como um intelectual que não seja ungido pelo Espírito Santo pode idolatrar a si mesmo. Como um faxineiro que não seja ungido pelo Espírito Santo vai idolatrar a si mesmo porque faz a melhor faxina. Um artista com muito mais razão se ilude se alguém diz que bom, foi lindo. Basta isso. E você se sente estasse, se sente, como diria um amigo nosso, o máximo, né? Não é nem o máximo, é o máximo. E aí se sente o máximo e aí vai viver uma idolatria. Por quê? Porque sem a unção do Espírito Santo, nós não conseguimos discernir que o projeto de Deus não é para essa vida. Não é para a glória humana. E aí na hora que eu saio do top da lista, na hora que não sou eu o escolhido para ser o protagonista, na hora que não sou eu que vou fazer a ação de graças, na hora que não sou eu que vou para o salmo, na hora que sou eu que estou aqui todo dia no Shalom, mas na hora de ir para ali quem vai é o fulano, é a fulana. Na hora de... Aí eu desmorono, porque eu não estou aqui para os projetos de Deus, eu estou aqui porque eu quero ser promovido. E é o que acontece no mundo. Na hora que uma celebridade começa a se apagar, ele tem que fazer alguma coisa para subir rápido, porque senão vai entrar num vazio. Por quê? Porque a sua vida gira em torno de reconhecimentos. Então o Senhor olhou para Davi, o Senhor criou Davi para aquele projeto, mas disse, sem o meu Espírito, ele não conseguirá realizar esse projeto. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos realizar esse projeto. Nós pararemos nas imagens, nós pararemos no meio da montanha, nós pararemos, como diz São João da Cruz, nas flores, nós pararemos nos encantos, nós pararemos nas primeiras delícias. Mas as primeiras delícias, que é ver uma coisa dar certo, que é um serviço dar certo, que é ter uma casa cheia, que é a bilheteria ser ótima, tudo isso não é nada diante do projeto de Deus para mim, para você e para o povo que Deus confiou. E aí o Senhor concede a Davi uma unção, que é o Espírito Santo sobre ele a partir desse dia e depois. Essa unção deve nos acompanhar. Não fomos chamados apenas a fazer, mas a fazer sendo. Não somos chamados a representar um papel de santidade, de vida de oração dentro do Shalom. Não adianta a gente ser pessoas que falam bonito e não falam com Deus. Pessoas que arrebanham o povo porque tem um dom de liderança, mas que o fazem sem o óleo do Espírito Santo. É incrível como a gente visita as missões e vê os projetos arte se esvaindo, o povo desistindo. Começa empolgado e depois começa a desistir, e daqui a pouco está só o líder lá. Sabe por quê? Falta a unção do Espírito Santo, falta o perfume do Espírito Santo, falta o fascínio do Espírito Santo, que a arte não tem em si mesma, porque passa. O que não passa é aquilo que vem de Deus. Então aquele jovem, aquela jovem, e você mesmo que entrou na obra para servir a Deus, atraído pela arte,